Graça e paz. Pessoal, hoje a gente vai fazer um momento diferente com Deus e vamos falar sobre caminhada cristã, amadurecimento. A gente vai fazer aqui um momento em que cada um vai falar um pouquinho a respeito desses assuntos para trazer edificação. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu oro, meu Deus, para que essa mensagem possa edificar vidas. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor possa nos usar nessa noite, conforme o teu querer. Pai, traga, meu Deus, as tuas palavras ao nosso coração. Dirige, meu Deus, em nome de Jesus, para que esse bate-papo, meu Deus, possa trazer crescimento ao coração, meu Deus, daqueles que ouvirem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria começar aqui com o texto de Mateus, capítulo 7, 24. Diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. Né? Uma outra coisa interessante, aqui mais para cima diz assim, ó, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então você percebe que nesse contexto, duas pessoas, pastor Caio e Érica, uma não cooperou com Cristo, né? Não fez aquilo que Cristo falou, outra, porém, fez. Mas aparentemente era de Deus, era para Deus, mas não era o que Deus queria. Então ele não tinha relacionamento com Deus, né? Simplesmente foi fazer para Deus, sem ser o que Deus pediu. Tem um texto lá na Velha Aliança que diz assim: quando vão entender que sacrifício não quero, mas obediência. Fala da caminhada cristã. A gente estava aqui conversando e a gente quer trazer esse entendimento para vocês. Eu compartilhei aqui com o pastor Caio e com a Érica a respeito de algumas pessoas que na minha caminhada chegaram até mim e falaram assim, que quando a pessoa é crente, está na caminhada, e ela não recebe auxílio ou socorro, né, ela não se sente amada. Mas sabe, se você voltar esse texto mais um pouquinho, ele vai dizer assim, ó, não deis aos cães coisas santas, nem lançais aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos estraçalhem. Pedi e vos será dado, buscai e encontrarei, batei a porta e vos será aberta, pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, o que bate se abre. Eu queria parar aqui. O que acontece? Muitas vezes a gente tem feito algumas visitas em alguns lugares em que as pessoas elas acabam sendo um pouco místicas. Elas querem que a pessoa chegue lá, que Deus mostre o que está acontecendo, né, que dê uma revelação, que venha um estrondo do céu. E é interessante que normalmente são pessoas já crentes. Né? Às vezes a pessoa está passando por doença, necessidade, alguma coisa, e ela não compartilha, sabe? Porque ela quer que Deus revele. Né? Irmãos, a revelação ela é algo maravilhoso. Mas sabe, a Bíblia ela ensina que nós devemos bater para que a porta se abra, pedir para receber. E a gente às vezes complica algo que é fácil. A Bíblia diz, entra no teu quarto e ora. Então, o ato de pedir ele tem que ser uma rotina. A gente não chega numa padaria e diz para o cara, adivinha aí o que eu quero.
Na vida normal da gente, a gente já não faz isso. Porque nas coisas espirituais nós somos tão místicos, né? E teve um momento da minha caminhada, eu estava compartilhando para fazer a introdução, que pessoas reclamavam que eu não dava atenção, que eu não visitava e tal, e que eles estavam em grande apuro. Né? E eu ficava assim, ué, mas eu nem estou sabendo o que está acontecendo, eu não sei nem de fato, né, qual é o contexto, o que está acontecendo, né? E isso traz, a gente estava conversando a respeito da maturidade. Quando a gente é maduro, a gente não fica se protegendo com medo de ser ofendido, né? A Bíblia diz que o ofendido ele é como uma cidade forte, ele cria barreiras para que ninguém acesse. Então, isso demonstra a imaturidade. Em cima desse contexto, aqui eu queria compartilhar aqui a vez para o pastor Caio ou para a Érica, para que a gente possa desenrolar esse assunto, sabe? Irmãos, se você está precisando de algo, chega a Deus e diga, Deus, está acontecendo isso. Deus ele não gosta de gente que fica dissimulando com hipocrisia. Quando está doendo, diga, está doendo. Se não está doendo, não está doendo. Mas seja sincero diante de Deus, porque Deus ele consegue ver o que de fato você está pensando. Uma coisa é um perdido no mundo. E a Bíblia não está chamando esse perdido de porco, esse perdido de cão. Não, esse é ignorante. Outra coisa é um crente dentro da casa do Senhor, com maturidade suficiente para buscar, se relacionar, buscar ajuda, agindo de forma mística, como se o homem de Deus tivesse que estar em jejum e oração para saber o oculto do revelado, quando não é assim, irmãos. Jesus chegava para as pessoas e perguntava, o que tu queres que eu te faça? E eu vou dar aqui para o pastor Caio falar. Amém, amém. E a gente vai perceber isso na palavra, pegando o gancho do que o apóstolo João está falando, da gente de fato expressar aquilo que a gente está passando. Você vai ver que até referente à fé, a Bíblia fala que nós temos que falar, liberar. Né? Nós temos que dizer aquilo que está ao nosso redor, mas nos blindando dentro da verdade. Então, aquele contexto de você muitas das vezes viver aprisionado em coisas, querer passar sozinho, a Bíblia manda que a gente venha o quê? Compartilhar para que no momento de comunhão possa ser gerado esse tempo de maturidade. Esse tempo onde nós somos aperfeiçoados juntos, né? Plenos juntos. Então, nada que você vive pode ficar retido só para você. Seja para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, tudo precisa ser liberado, precisa ser compartilhado. Então esse ato de você se abrir, muitas das vezes, de não se abrir, é o que tem feito muitas pessoas não retrocederem, não avançarem, porque elas não abrem o coração para que Deus atue através de outras pessoas. Então é importante a gente estar sempre desenvolvendo esse relacionamento, né, abrindo o nosso coração para que a gente possa conseguir avançar, conseguir fluir. Amém? Paz do Senhor. Então, maturidade para mim é uma questão de decisão, né? Porque assim, você tem que tomar decisão se você quer continuar, como na palavra diz, tomando leite ou comer comida sólida, né? Então, é uma decisão. Você querer continuar ali estacionado onde você está, vivendo as mesmas coisas, aquele mesmo ciclo, ou você decidir mudar a sua vida, mudar as coisas que você está fazendo, aquilo que você tem pensado, a forma como você tem agido, e decidir ser diferente, né? Buscar por meio do Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito nos ensina todas as coisas, né? Se ele nos ensina todas as coisas, até o coração de Deus, ele nos ensina como aquilo que Deus quer, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus está pensando a nosso respeito. Então nós temos que buscar no Espírito essa maturidade,
né? Eu me lembro que no meu processo, esse meu processo, quando eu conheci Jesus, que eu comecei a ir na igreja, né? Tinha certas coisas que eu questionava, batia de frente, não aceitava, né? Já questionei várias vezes Deus pelas coisas que as pessoas me falavam, porque eu era imatura, e por ser imatura, eu estava ouvindo algo espiritual, algo maduro, então eu não aceitava, porque eu era imatura, porque batia de frente, porque me confrontava. Então eu não aceitava aquilo. E aí um dia eu lembro que o pastor Jonathan falou algumas coisas lá para mim, e eu estava nessa fase, né, em que eu estava saindo do leite para entrar na comida sólida. E aí eu me lembro que ele falou algo lá que eu não gostei, né? Eu entendi de uma forma grosseira. E aí eu questionei o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, por que ele falou assim comigo e tal, e não gostei e tudo mais? E o Espírito Santo falou para mim que eu já tinha entendimento e maturidade para entender aquilo que ele estava falando. Eu só precisava amadurecer e praticar. E aí, a partir deste momento, eu comecei a dar mais crédito, abrir o meu coração, né, e percebi que eu realmente estava com a mente cauterizada, né, não queria sair daquele ambiente, não queria sair daquele pensamento, que eu precisava evoluir, né, eu precisava renovar a minha forma de pensar, precisava renovar os meus sentimentos. Então eu decidi, né, mudar, decidi ter uma vida, né, comer comida sólida. Então, comecei a meditar na palavra, comecei a buscar no Espírito essa maturidade, né, e assim, a gente, outro dia no culto de quarta-feira, a gente até estava falando sobre isso, né, que muitas vezes a gente vai na igreja e a gente escuta a palavra, e muitas vezes pessoas que estão ali declarando, sei lá, seja profecias, seja um pastor que já leu a Bíblia 10 vezes no ano, que está ali, e às vezes ele pode muito dizer algo que não condiz com o que a palavra diz. E se você não medita na palavra, se você não tem maturidade, tudo que as pessoas falam para você, você vai acreditar. Eu já fui muito enganada por profecias também. Por quê? Porque eu não tinha maturidade para entender aquilo que Deus falava a meu respeito. Então, por esse motivo, muitas vezes eu era enganada. Porque a gente sabe que a palavra mesmo, ela nos direciona para estar atento, porque tem falsos profetas. Tem falsas pessoas, tem pessoas aí vestidas, né, de lobo. Exatamente. E assim, se a gente não tem maturidade, a gente vai ser enganada por essas pessoas e a gente vai se perder. A gente vai pensar que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus que cobra, um Deus que vai nos matar, que vai nos dar enfermidade, que não sei o quê. Todas essas mentiras aí a gente vai acreditar e não vai querer Deus. A gente vai permitir que o mal, a gente vai permitir que o engano mate a nossa fé, roube tudo aquilo que Deus planejou, preparou para a gente. Então, assim, busque no Espírito, né? Busque, se você está perdido, como o pastor Jonathan estava falando aqui para a gente, acerca da ovelha perdida, né? Porque, assim, se você está perdido, você precisa de ajuda. Mas você precisa se permitir ser ajudado. Não tem como o pastor, o profeta, o evangelista, não tem como ninguém te ajudar se você não decidir querer ser ajudado. A partir do momento que a minha vida mudou, foi quando eu decidi mudar. Foi a partir do momento que Deus falou para mim que o problema não era eu, não eram as coisas, não eram as pessoas. O problema era eu, não eram as coisas, não eram as pessoas, era eu. Eu que precisava mudar. Né? Então, a maturidade é uma questão de decidir mudar. Decidir, em cima dos confrontos, você não questionar, você simplesmente obedecer, né? Porque a gente precisa mudar certos hábitos, certos pensamentos, certas atitudes que a gente tem, né? Isso é um processo. Quando a gente se converte, a gente muitas vezes julga o próximo porque está na igreja, a gente julga porque quer uma mudança assim no estalar de dedos, e não é assim. A gente tem que aprender a respeitar o nosso processo e respeitar o processo do próximo. Não é porque você está ali na igreja que você não vai errar. Não é porque você está ali na igreja que você
de um dia para o outro vai mudar e vai ser perfeito. É um processo, então a gente precisa respeitar, a gente precisa perdoar as pessoas e perdoar a si mesmo, né? Perdoar a si mesmo, porque muitas vezes quando a gente começa esse processo, a gente está indo bem e aí do nada a gente cai, comete algum erro e aí Satanás vem para nos acusar e muitas vezes a gente aceita a acusação de Satanás e muitas vezes a gente se acusa por causa do nosso erro. Mas é nesse momento que a maturidade ela nos faz olhar para aquilo que Deus está falando, porque Deus ele sempre está de braços abertos, né? Que nem o filho pródigo. Ele estava lá na casa do pai, saiu, experimentou de tudo e quando voltou o pai dele estava de braços abertos para ele. E Jesus ele sempre está assim, sempre está lá de braços abertos, né? Ele não quer que a gente continue errando, mas ele entende. E é por entender que ele está ao lado direito de Deus intercedendo por nós. Jesus ele entende que nós erramos, Jesus ele entende que nós sofremos no meio do processo, mas ele está lá intercedendo por nós, né, para que a gente consiga, para que a gente seja fortalecido, né? Nós temos os anjos, nós temos o Espírito Santo, nós temos as pessoas, os pastores, nós temos os irmãos em Cristo, nós temos tudo, na verdade, né? Só que depende da gente decidir entrar nessa maturidade de sair do leite e comer comida sólida. Porque senão a gente vai viver a vida toda, passar 40, 50, 70 anos na igreja e nunca sair do leite, ficar só ali, tomando leite, sendo enganada pelas circunstâncias, sendo roubado pelas palavras de maldição, sendo roubado por tudo. E Deus ele não quer que a gente viva uma vida assim, uma vida medíocre, uma vida travada, né? Uma vida que não rompe as coisas. Pelo contrário, Ele quer que a gente passe por todas as coisas. Não significa que você vai estar em Deus, você não vai passar por tribulações, por tristeza, por sofrimento. Não, pelo contrário, né? Você vai passar, mas você vai passar com Ele. Paulo e Silas, eles passaram louvando a Deus diante de uma circunstância, eles louvaram a Deus, porque aquilo que habitava dentro deles transbordava de dentro para fora. Então aquilo que estava fora, a circunstância que estava fora, não afetava o interior deles. Pelo contrário, o interior deles mudou o exterior. E é nesse nível de maturidade que Deus quer que a gente ande, né? Nesse nível em que o nosso exterior ele seja totalmente governado pelo Espírito. E esse governo, ele não domine só o nosso interior, mas que ele mude o nosso exterior também. Amém. Só compartilhar algumas coisas que vieram no meu espírito enquanto a Erika falava. Esse tempo de maturidade é o tempo que a gente precisa decidir abrir o nosso coração. É aí que a gente se desarma, né? Quando a gente vê um pai ou uma mãe ensinando seu filho, de princípio, ali de primeira, ele não sabe que aquilo que está sendo ensinado é importante para ele, é necessário, vai gerar estrutura, crescimento. Só que chega um momento que ele sabe que aquilo ali, o que está sendo passado, é bom para ele, faz parte do seu crescimento. Então, a vida com Deus é exatamente igual. Chega um momento que Deus ele vai nos impulsionando, ele vai chamando a nossa atenção, mesmo que a gente não entenda aquele momento, aquela fase de crescimento que Deus está nos levando. Só que chega um momento que a gente começa a ter o conhecimento desses crescimentos que Deus está nos levando. E aí chega o ponto em que nós precisamos decidir se nós vamos nos abrir para o crescimento ou se nós vamos retroceder. Você vai ver a história do povo de Israel, desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, foram tempos de crescimento e de transição. Então você vai ver que Deus ele tira o povo como de um povo que estava preso, então ele se apresenta como Deus libertador, tira o povo da escravidão, o povo passa pelo deserto, onde é provado a sua essência, o seu caráter, a sua confiança, a sua fé, e você vai ver que muitos daqueles que saíram do lugar de escravidão não adentraram a Terra Prometida. E aí quando chega na Terra Prometida, eles não iriam provar a mesma provisão, o mesmo liberar de Deus como no deserto. Porque o deserto foi a escola onde eles aprenderam a ter maturidade, a dependência. Então no começo, Deus ele sempre vai
nos impulsionar, nos empurrar para que a gente possa crescer, se desenvolver. Só que chega um momento que Deus ele vai falar o quê? Te apresentei, te ensinei, te instruí, agora depende de você buscar se desenvolver. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Depois que eu virei maduro, eu faço coisas de gente madura. Então eu deixo aquilo que antes para mim, como a Erika falou, era leite, e agora eu entro num lugar onde o alimento é sólido, o alimento é mais pesado, ele vai trazer estrutura. Só que quem tem que ir atrás desse alimento sou eu. Você vai ver Romanos 12:2, que a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Ela está dizendo o quê? Para que eu não me conforme com aquele sistema, com aquela estrutura, mas eu preciso ir buscar a transformação para que eu entre na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai ver Deus dizendo, não, eu vou te levar lá. Não. Chega um momento que você precisa ir e mostrar que você está disposto a entrar no lugar de maturidade, no lugar de crescimento. Entende? Então, tem momentos que Deus ele vai te empurrando, igual na passagem de Ezequiel, quando o anjo chama Ezequiel para entrar nas águas mais intensas, e chega um momento que a Bíblia diz que não tem como ir a nado. E aí o Espírito do Senhor, no caso, é quem impulsiona e leva Ezequiel mais adiante. Só que até nisso Ezequiel teve que dar os seus passos, teve que caminhar, ou seja, chegar a um lugar de estrutura, até o momento em que Deus conduz ele para águas mais intensas. Amém? Amém? Eu estava aqui pensando, meditando, lembrando de algumas coisas, né? E a Bíblia diz que, lá em João, que ele veio para... O Espírito Santo ele veio para convencer o mundo do juízo, do pecado e da justiça. Convencer é fazer com que aquela pessoa dê crédito. Mas para ela dar crédito, ela tem que tomar uma atitude. Ela tem que negar ali as concepções da vida dela e dar abertura e vazão e olhar, né, para Cristo. Importa, né, que assim como a serpente foi levantada, que Jesus também fosse levantado. Ou seja, importa que as pessoas olhem para Cristo, deem crédito para quem Ele é, para aquilo que Ele veio fazer e comecem a caminhar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus na frente. E o que acontece? Na nossa caminhada, a gente, pela nossa maturidade e processo, a gente acaba entregando parte dos nossos anseios, né? Lança sobre mim os vossos anseios, vossas súplicas, e eu vos aliviarei. E a gente, quando se sente aliviado, a gente acha que tudo está resolvido. E como o pastor Caio falou, existe ainda uma cultura que foi implantada na gente. Uma cultura de egoísmo, uma cultura de pensamento do não sofrer. Porque a maioria das pessoas, quando elas entram dentro da igreja, elas querem resolver um problema. Quando os discípulos seguiram Jesus durante 3 anos, eles queriam ser livres da escravidão de Roma, daqueles que oprimiam, daqueles que colocavam eles em condição de prisão, em condição de pagar altos tributos, de controle. Então, ali representa esse sistema, mas eles viviam, eles estavam teoricamente libertos, livres. Mas a opressão, volta e meia, batia a porta deles e eles entendiam o quanto eles estavam limitados àquele sistema. Quando a gente começa a ser livre desse sistema, a gente começa a atingir uma certa liberdade. Eu sempre comparo a um cachorro na corrente. Ele é livre até onde a corrente estica, né? Quando ele dá aquele sofanão, aquele travou assim, ele descobre, eu sou preso, né? Um cachorro dentro de um quintal, ele é limitado àquele território. E Jesus ele diz assim: para a liberdade eu vos libertei. Então você percebe que existem coisas que libertam que não são liberdade de verdade. Não é algo de fato, né? É uma liberdade, como a Bíblia fala, uma liberdade
que a pessoa vai dormir à noite lá, eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome que fala. Que a pessoa toda noite vai dormir na cadeia e de dia ela está livre, né? Então existe uma liberdade que não é uma liberdade. Mas para que a gente alcance essa liberdade, a gente tem que de fato se doar a Deus, se entregar a Deus. E uma das coisas que eu percebi na minha caminhada como pastor é que muitas vezes quando as pessoas são confrontadas com áreas da vida dela onde elas não querem crescer, como o apóstolo Paulo falou e a Érica falou, as pessoas não querem receber o alimento sólido, elas querem a papinha, elas não querem ter o trabalho de mastigar, de arrancar o osso, de realmente digerir aquilo ali para que aquilo traga realmente uma mudança, uma conversão na vida dela. Elas querem papinha. Só que a papinha, ela é uma energia que acaba muito rápido. Então a pessoa vive em ciclos de alma, porque ela não tem um alimento sólido e não tem uma raiz. Quando vem o vento, quando vem a bonança, quando vem algo diferente, quando a estação da vida dela muda, né? Ontem a gente estava na vigília e a irmã falou que mudou ali o estúdio, né? Mudou ali a estação da vida dela, né? E quando muda, às vezes nós não estamos preparados. Normalmente a pessoa que é alimentada com papinha, ela não está preparada. E ontem eu estava vendo, ontem, pessoas, pastores, ministros, têm a sua função no reino. Mas eu fiquei assim chocado. 14 milhões de inscritos, né? E a mensagem é uma mensagem, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai, e o homem no centro. O homem no centro. E todos os homens que eu percebo na Escritura que de fato agradaram a Deus, foram homens que agradaram a Deus, prosperaram no seu propósito, mas talvez mediante aos olhos ou a ótica humana, eles não eram bem vistos. Jeremias dentro de uma gaiola ou debaixo lá de um calabouço, será que ele era considerado um homem próspero? Né? Você vai ver no Jesus, quando eles colocam lá a coroa de espinho em Jesus, né? E fala, e o rei dos judeus? Será que eles estavam ali sendo coerentes, sinceros, verdadeiros, ou eles estavam debochando? E na verdade foi o maior ato de obediência a Deus, como ovelha muda ao matadouro, né? Foi aquele ato ao qual toda a humanidade naquele momento ali riu, fez chacota. Olha o coitadinho. E na verdade ele não era o coitadinho. Ele era o filho de Deus, obediente no propósito, sofrendo e enfrentando o que era necessário para que o propósito fosse cumprido. Tem uma frase muito conhecida no meio daqueles que buscam o poder de Deus, a unção, os dons. Você quer o que ele tem? Faça o que ele faz. Se você não faz o que ele faz, você nunca vai ter o que ele tem. E o que acontece? Isso é uma frase de efeito, mas na verdade demonstra que aquela pessoa ela não chegou ali por acaso. Ela tem uma história, ela tem uma comunhão com Deus, ela tem uma intimidade com Deus, ela tem renúncias, entregas, santificações. A Escritura diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. As pessoas não querem mais se separar para o propósito, se colocar, né? A Escritura diz assim, a quem enviarei? Né? É necessário que alguém diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Mas Jesus ele diz assim, aquele que vai construir uma casa tem que saber se ele está disposto, se ele tem as ferramentas, se ele tem a estrutura para realmente construir essa casa. E as pessoas passaram 3 anos com Jesus, os discípulos, e quando Jesus ali ele morre, terrenamente falando, as pessoas olharam ele como um derrotado, como alguém que estava perdendo, né? E o mais interessante é que eu me espelho muito em Pedro para esse tipo de situação, porque acaba refletindo muito a força do homem e a ignorância do homem.
Pedro, ali poucos capítulos antes, diz assim: Senhor, todos vão te negar. Eu não. Eu sou diferente, eu te amo mais do que esses. Mas quando Pedro ele se depara com uma situação ao qual ele não entende, onde o cenário muda, Jesus diz: não é pela espada, Pedro. Eu fico imaginando Pedro na cabeça dele dizendo: não é pela espada, é pelo quê? Como é que eu vou derrotar os meus opressores? Né? A derrota dos nossos opressores, a Bíblia diz, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Agora, dentro dessa condução do meu espírito, requer uma força e uma violência. Porque o reino de Deus é conquistado à força. Deus ele começa a conquistar as áreas do teu coração mediante a muito esforço. Porque nós, primeiro, lutamos contra um sistema e contra fortalezas mentais já estabelecidas na nossa vida. Então requerem uma luta muito grande do nosso eu, para se entregar. E quando Jesus ele diz assim, em Jesus não, em Tiago, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe, irmãos, muitas vezes nós resistimos ao diabo e o diabo não tem fugido, porque nós não estamos de fato nos sujeitando a Deus. A sujeição a Deus ela é algo muito importante. E tem um texto em Atos que eu cito muito esse texto, porque eu amo esse texto, mas ele diz assim: escolherei os filhos de Jessé que fará tudo o que eu pedir. Né? Nele minha vida tem prazer, Deus tem prazer nesse homem. Porque ele faz tudo o que Deus pede. E sabe por que muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus nos pede? Porque nós ainda não estamos dando senhorio da nossa vida, em certas áreas da nossa vida, a Deus. Sabe por que muitas vezes nós, de fato, agimos de forma mística com um pastor ou com alguém? Porque nós estamos tão machucados, tão feridos, tão ofendidos, que nós estamos desconfiados se Deus de fato vai mudar a nossa vida ou não. E aí nós precisamos de um sinal. Mas sabe, irmãos, a característica que Deus ele falou foi que o reino dos céus, ou seja, o conhecimento de Deus, o puro mesmo, é das criancinhas, as humildes como as criancinhas. E um texto também diz assim: os puros de coração verão a Deus. É a mesma ideia. É quando de fato você está ali se submetendo ao pastoreio de Deus e você vai conseguir enxergar Deus nos teus caminhos. Você vai enxergar Deus nos teus caminhos. Reconhece o Senhor no teu caminho e Ele endireitará as veredas. Sabe, se você não estiver reconhecendo Deus nos teus caminhos, Deus te pastoreando, te conduzindo, te guiando, te apontando a terra prometida, o propósito, mesmo que Ele te leve ao mar, poxa, foi Deus que levou o povo ao mar. Né? E ali quando o povo murmurou, o povo estava dizendo: Deus não sabe nos conduzir. Foi Deus que levou o povo às águas amargas. Sabe, eu fico pensando, será que nós, no lugar daquelas pessoas, nós também não reclamaríamos? Né? E esse nível de conhecimento de nós mesmos é muito importante para que nós também não venhamos ser juiz do próximo. Para que nós também não venhamos agir sem misericórdia, sem amor. Mas sabe, irmãos, Jesus, Deus, ele foi negado várias vezes quando um profeta, um homem de Deus foi negado. Moisés fica magoado e Deus diz: Moisés, eles não estão fazendo isso contra você, é contra mim. Samuel fica magoado e ele diz: Samuel, eles não estão negando você, estão negando a mim. Nós como discipuladores, como pastores, como profetas, pastores, né? Nós temos uma função de apontar. A Escritura diz que a lei e os profetas, elas apontam para Cristo, o tutor. Mas vai chegar um momento que aquele que precisa de tutor, que é filho menor,
vai ouvir a voz de fato do seu Senhor, e agora ele vai ser conduzido, ele não vai precisar mais do tutor ali orientando, ajudando, da rodinha da bicicleta quando o cara está aprendendo a andar de bicicleta. Não, ele já sabe, ele já é apto para fazer aquilo ali. Mas até você chegar nesse momento, você precisa de auxílio, de ajuda. Então, se você precisa de ajuda, peça. Peça. Rompa o orgulho, rompa o medo. Porque se você se proteger, irmãos, quantas vezes eu nunca manifestei demônio na minha caminhada, mas certamente eu tinha demônios. Com certeza eu tinha demônios porque eu tinha mágoa. É impossível uma pessoa com mágoa não ter demônio. Isso te tira da salvação completamente. Mas o dia que eu entendi que eu precisava de perdoar, porque era a vontade de Deus, ou seja, eu não perdoei pelo motivo certo, eu perdoei não porque eu achava certo, mas porque Deus queria, então eu tinha medo de Deus vir contra mim. Porque eu tinha medo da justiça de Deus. Eu perdoei. E eu fui liberto porque naquele dia eu fui na frente da igreja e eu falei para Deus, Deus, eu perdoo. Se tiver demônio, manifesta, eu quero cair aqui e babar, eu quero acontecer a coisa. E não aconteceu. Eu fui liberto sem um ato físico espiritual. Por quê? Porque eu decidi fazer a coisa certa mesmo sem entender. Pedro caminhou com Cristo, os discípulos, pelo motivo errado, mas andavam com a pessoa certa. Mas o motivo era errado. Eles queriam ser libertos de um reino opressor terreno, para que Israel começasse a ser agora livre. E Deus, na verdade, queria dar liberdade dentro do coração do homem para escolher a Deus. A Bíblia diz que contamina o homem não é o que sai, ou melhor, não é o que entra, é o que sai. Então não é o que está fora que vai nos contaminar, se de fato nós tivermos raiz. Nós estávamos falando aqui agora há pouco tempo da tamargueira, que o profeta fala que é uma planta que ela tem raiz profunda e ela demora a crescer e aparentemente quem olha de longe não vê o seu crescimento, acha que ela não tem um potencial. Mas sabe, irmãos, a diferença entre uma tamargueira e um coqueiro é que o coqueiro é grande, vem o vento e derruba. A tamargueira vem o vento e não consegue derrubar, porque a sua raiz ela é muito profunda, porque ela vai buscar água lá no íntimo de Deus, no mais profundo do relacionamento. Ela vai buscar a verdadeira água, a água pura, o conhecimento de fato de Deus. Por quê? Porque ela não está ali simplesmente buscando um alimento, ela quer o melhor. Ela quer aquilo que de fato vai mudar a vida dela. E a proposta dessa noite é trazer uma reflexão ao seu coração. Até quando? Ou o que você de fato quer de Deus? Você quer que Ele te livre simplesmente da escravidão, dos seus problemas, mude o seu marido, mude a sua casa, mas que o diabo ainda continue reinando na tua vida? Ou você quer que o diabo pare de reinar e você só tenha intimidade com Deus ali quando for necessário, sabe? Crente morno. Ou de fato você quer o melhor de Deus? O melhor de Deus, irmãos, se você for olhar a Escritura, você vai ver que a multidão seguia Jesus. 12 seguiram Jesus. 3 iam em lugares que os outros não iam. Mas apenas um reclinou no peito. Apenas um de fato queria o Senhor. Se você for olhar a história de todos esses homens, todos tiveram mortes terríveis, menos o que reclinou no peito de Jesus. Porque ele foi obediente. Ele buscou, de fato, a pessoa de Cristo. Agrada-te do Senhor teu Deus, e os desejos do teu coração Ele fará. Cuidado, no fim dos tempos, as pessoas seriam amantes do seu ventre, seriam conduzidas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E o grande inimigo, a Bíblia diz que essa geração seria como a geração de Sodoma e Gomorra. Irmãos, erros sempre houveram.
Libertinagem sempre teve. Mas sabe o que nessa geração está se desconstruindo? Princípios. Princípio da família, princípio do homem e da mulher, princípio da obediência, princípio da hierarquia, princípio da honra. Princípios estão sendo desconstruídos. Hoje estão se relativizando tudo. Se relativiza até a eficiência da dor. A perfeição do corpo humano. A pessoa, ela fica viciada em analgésicos. Esses dias eu estava assistindo uns vídeos sobre libertação e o pastor falando que os crentes estão viciados em analgésico, porque eles não querem mais sofrer. Vem uma dorzinha, pá, doente, bota o analgésico. Analgésico. E elas não querem entender que aquele sintoma, o sintoma, não é o problema. A dor some, mas ela não é o problema. O analgésico vai tirar a dor, mas ele não vai resolver o problema. Ele pode resolver a febre, mas ele não vai resolver o que está dando infecção. Qual é a causa de fato para a infecção? O mundo espiritual, ele reflete no mundo físico. Se está acontecendo algo no mundo físico, é porque algo no mundo espiritual, o escrito de dívida está dizendo, você deve aqui. Se você não mudar essa conduta aqui, eu tenho como acessar a tua vida, eu tenho como trazer uma correspondência. Uma pregação dessas aí, eu ia trazer o dominó, e eu ia empurrar, ia fazer aquela cadeia, né, de quebrando. Não tem como se evitar acontecer a consequência. Creia nos profetas e prosperarei. Mas sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus fala, irmãos, nós temos que simplesmente ter a pureza de uma criança de acreditar. É muito importante nós sermos iluminados por saber o que estamos fazendo. Mas sabe, Jó, veio a catástrofe na vida dele e ele não sabia qual era o motivo. Ele não fazia ideia de qual era o motivo. Mas uma certeza ele tinha: o meu Redentor vive e ele se levantará. E ele adorava, mediante aquela catástrofe. Eu não consigo nem imaginar viver um pedacinho do que Jó viveu. Mas a estrutura de Jó fazia ele entender. Não é de balde que Deus olha para aquele homem e Deus diz assim, não há homem como ele. Não é à toa. Que se desvia do mal, que teme a Deus. Mas mesmo esse homem, quando ele começa a olhar para a sua dificuldade, ele se perde pelo muito falar. Nós temos que entender que a Escritura ela é perfeita e ela diz, aquele que refreia os lábios é perfeito. Mas nós não temos que refrear o lábio quando está doendo, porque a Bíblia diz que o orgulhoso busca isolamento. Ele busca silêncio, ele busca se defender. Nesse contexto, eu falei já até bastante, eu queria primeiro te convidar a, se está sofrendo, pedir ajuda. Jesus, ele chegava diante das pessoas e ele sempre dizia, o que tu queres que eu te faça? Sabe, irmãos, há situações que era aos olhos evidente. Mas será que é aquilo que a pessoa queria mesmo? Né? Já teve situações na minha caminhada de eu olhar para a pessoa e ela tem um problema de saúde. Eu falo assim, o que tu queres que Jesus te faça? Eu quero que Deus liberte meu filho. E eu olhar a pessoa lá, com a mão torta, alguma coisa assim, que eu não me recordo, mas para mim era nítido que ela tinha um problema e ela buscou uma coisa de outra pessoa. Encontrará Deus fé na terra? Será que Jesus vai encontrar fé na terra? Cada um no seu propósito, cada um no seu nível de maturidade, cada um no seu chamado. Nós fomos chamados para fazer o ID. Como crerão se não tiver quem pregue? Tem gente que está na ignorância. Nós somos chamados para iluminar essas pessoas. Tem gente que está na caminhada cristã. Criança requer alimentinho papinha. Mas criança já no começo da maturidade, ela vai começar a lutar para voltar
para papinha porque o outro começa a dar mais trabalho. Você, como cristão, tenha consciência que Deus vai te pedir o melhor. Davi sabia: como darei algo a Deus que não me custe? Como darei algo a Deus que não me custe? Gideão estava lá no meio do mato, não tinha possibilidade, não tinha força, não tinha estrutura, não tinha condições. E Deus olhou para ele e disse: homem forte, valente. Deus, ele olha para você e vê algo que você ainda não consegue enxergar. Inclusive as tuas falsas forças, que são às vezes fortalezas que nós nos fazemos para nos defender, que na verdade são fraquezas. Então, irmãos, Deus, ele trabalha nas nossas áreas que nós mais necessitamos. Aquele que é orgulhoso, Deus vai humilhar, porque a Bíblia diz que ele rejeita, ele suporta. E aquele que é confiante, imaturo, né? Ele precisa passar pela rejeição para de fato ele entender que ele é amado e cuidado. E assim vai indo, irmãos. Deixa Deus tratar a tua vida, amém? Eu vou passar aqui para o pastor Caio, eu não sei se ele tem mais alguma coisa para falar, para a Érica. Mas de tudo que você tem que guardar aí, irmãos, a Bíblia diz assim: de tudo que você tem que fazer é guardar o teu coração. E essa palavra é uma palavra muito genérica, eu demorei muito a entender o que é guardar o coração. Guardar o coração, irmãos, não é você se guardar de magoar, não. É você guardar a tua fé naquilo que importa. É você guardar a tua vida no propósito. Porque se você não estiver alicerçado no teu propósito, e se deixar se distrair, você acaba começando a ficar inconstante, variante, porque você começa agora a ser levado sobre todo o ventre de doutrina. Sabe, irmãos, a Bíblia é muito enfática e muito clara. Se a tua mão ou o teu olho te faz pecar, arranque. Não permaneça, não se relacione com coisas que vão te tirar do foco de Deus. Irmãos, se você vê que está fazendo mal, corta. Se é a Netflix, corta. Se é o Instagram, corta. Se é o TikTok, corta. Se é o trabalho, corta. Não importa o que é, irmão. Tema o Senhor, ame o Senhor como um tesouro. Como algo que você não pode perder. Porque de fato, isso é duradouro. O resto é passageiro. Amém? Eu vou falar, né, falar isso baseado na minha vida, né, na minha história de vida. Eu conheci Jesus com 20 anos de idade. Então, assim, até os meus 20 anos eu absorvi muita coisa. E essas coisas que eu absorvi foi, na maioria delas, coisas negativas, né? Eu cresci ouvindo coisas muito negativas. A meu respeito, a respeito das pessoas ao meu redor, a respeito do meu futuro, enfim, muita coisa negativa. E quando você é criança, o seu pai, a sua mãe, a pessoa que te cria, é a pessoa que você se espelha, né? Então, assim, tudo que aquela pessoa me passou, eu absorvi. Todas essas coisas negativas eu absorvi. E o que acontece? Eu era imatura. Por ser imatura, eu fui absorvendo aquilo ali, né? E aquilo foi criando mágoas, porque assim, eu vou falar uma opinião minha, né? O que a imaturidade traz para a gente, ela é como se fosse uma ferida, como se fosse um câncer, né? É como se fosse um câncer. Se você não cuidar, né? Ele vai aumentando até te destruir. Né? E a imaturidade, ela também é assim. Ela vai cada vez mais aumentando. Por quê? Porque, por exemplo, eu tinha muita raiva de pessoas, né? Não conseguia perdoar certas pessoas que me feriram. Porque eu era imatura. Então, logo tinha raiva, desejava coisas ruins e não queria estar presente, não queria perto de mim. Enfim, a partir do momento em que eu decidi
né, que eu precisava de ajuda, que eu precisava mudar, e eu decidi mudar, o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. E aí chegou um momento em que eu entendi que eu precisava perdoar. Foi o momento em que eu perdoei essas pessoas, fui lá, pedi perdão, me perdoei, né, liberei esse perdão. E todo aquele sentimento, toda aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia que habitava dentro de mim, porque assim, quando você tem esses sentimentos, você sempre vai ter raiva, sempre vai ter tristeza, sempre vai ter angústia, né? E quando você libera esse sentimento, ele sai de dentro de você, você é preenchido pela paz, pela mansidão, você é preenchido pela alegria, né? Então, assim, no dia em que eu decidi, todo aquele sentimento ruim saiu de dentro de mim, né? E como eu disse antes, para mim é como se fosse uma doença. E todo aquele sentimento ruim que me machucava, que apertava, que me sufocava, né? Ele saiu. Foi a partir desse momento, né, em que eu comecei a construir tudo novo de novo, né, que é aquela questão da nova criatura. Mas eu precisei de ajuda, né? No início eu não queria muito, não queria mudar, mas chegou um momento em que Deus falou para mim que eu precisava, se eu quisesse realmente que a minha vida fosse diferente, eu precisava mudar. E no momento em que eu decidi mudar, né, a minha vida realmente mudou, graças a Deus mudou. E hoje eu não consigo mais ver aquela Érica do passado, né, aquela Érica que facilmente ficava magoada e não sei o quê. Porque, assim, não significa que você não vai se entristecer. A gente se entristece, sim. Tem coisas que a gente fica triste. Até Jesus teve raiva, né? Mas não significa que aquilo vai entrar dentro do seu coração e gerar uma ferida, entende? Que pode crescer, pode acrescentar coisas ruins. Que nem o pastor Jonathan falou, né? O diabo, ele tá ao nosso derredor, gente. Então, todos os dias ele vai tentar tragar, todos os dias ele vai usar a nossa fraqueza. E se a gente tem mágoa, se a gente tem tristeza, se a gente tem rancor, isso é uma fraqueza que Satanás usa para acabar com a nossa vida. A função dele é essa. O diabo já foi julgado. Entende? Então, ele vai tentar de todas as formas derrubar a gente. Então, ele vai usar as pessoas que nos machucaram, vai usar até as pessoas próximas a nós, às vezes, para tentar fazer com que a gente fique com raiva, triste, magoado, esse tipo de coisa. Mas entenda que todas as pessoas da Bíblia, você vai ver que todas elas que alcançaram aquilo que Deus tinha para elas, elas passaram por um momento difícil, de sofrimento, de rejeição. Imagina o seu próprio irmão tentar te matar. Entende? Então, assim, essas pessoas que alcançaram aquilo que Deus tinha para elas, elas também passaram por um momento difícil. E elas passaram, e que a gente olhe, quando a gente lê essas passagens, a história dessas pessoas, que a gente entenda que na nossa vida, se essas pessoas passaram por este momento e alcançaram este lugar, nós também podemos alcançar. Porque a palavra mesmo diz que Deus não vai dar algo que a gente não possa suportar. Se você está passando por algo difícil, tenha certeza que você pode suportar. A questão é, eu quero suportar, eu quero ir. Peraí, se eu preciso de Jesus, mas eu não estou tendo força para buscar Deus, não estou tendo força para orar, não estou tendo força para clamar. Cara, busca alguém, entende? Mas não busca uma pessoa tola, que vai te dar conselhos tolos. Busca uma pessoa sábia, que vai te dar conselhos sábios, que vai te induzir a fazer coisas sábias, a pensar certo, né? Porque você procurar uma pessoa que não vai te levar para o caminho do bem, te dar conselhos sábios, você vai acabar pior do que você já está, né? Então, decida chegar nesse lugar de maturidade. Nós aqui, nós não somos perfeitos, também estamos caminhando para este lugar, estamos cada dia, né, caminhando para ser ainda mais maduros, né? Então, assim, que você decida, né? Não fique olhando para a circunstância, não fique olhando para você, mas olhe para o Senhor, olhe para aquilo que Ele diz sobre você, aquilo que Ele já depositou sobre a sua vida, que às vezes a gente fica procurando fica procurando força, procurando, sei lá, armaduras e não sei o que, sendo que Deus ele já depositou dentro de nós, né?
Só que a gente tem que buscar nele, como foi dito, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quem vai te aliviar é Jesus. Mas se você não ir até ele, não tem como ele fazer. Quem invade é o Satanás. O Espírito Santo não, ele espera você chamar ele. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está buscando maturidade e não está conseguindo, chame alguém que seja sábio para te ajudar, pede ajuda para alguém. Irmãos, Jesus mandou os discípulos, eles iam de 2 em 2, para quando um se sentisse fraco, o outro levantasse. Paulo, um dia, ele se sentou com os caras lá hipócrita, e Paulo foi hipócrita. E aí, Pedro foi hipócrita. E aí Paulo foi lá e chamou a atenção de Pedro, chamou ele num canto e conversou com ele. E Pedro se consertou. Você não vê mais depois desse episódio. Pedro várias vezes negou Jesus. Pedro, quando Jesus morreu, ele voltou para pescar, né? Depois teve esse episódio em que ele se assentou com os hipócritas e foi contaminado, né? Se tornou hipócrita. E a partir do momento que Paulo foi lá, chamou a atenção dele, ele se consertou e você não vê mais ele saindo do caminho, entende? Então, assim, tenha pessoas assim do seu lado. Procure pessoas assim para estar do seu lado, né? Porque nem todas as pessoas que estão ao seu lado ou querem o seu bem, e nem todas as pessoas que estão ao seu lado te dão conselhos sábios. Busque conselhos sábios, busque estar perto de pessoas que te acrescentam, né? Não pessoas que te botam mais para baixo. Mas entenda uma coisa, quando alguém te confronta acerca daquilo que você está pensando, acerca daquilo que você quer fazer, né? Falando que aquilo que você faz é errado ou algo do tipo, aceite, né? Não seja hipócrita ao ponto de um confronto vir contra você e você achar que você está certa, que é do seu jeito que está certo, porque a pessoa te fez mal, você tem que devolver na mesma moeda. Não é assim, entende? Deixe Deus trabalhar na sua vida, né? Deixe Deus quebrar tudo aquilo que precisa ser quebrado, porque eu sei que dói muito a gente ser confrontado, né? Mas a palavra mesmo diz que Deus corrige quem Ele ama. Então, se Ele corrige quem Ele ama, então você vai sofrer, porque correção dói. Correção é corrigir aquilo que está errado, né? E a gente não quer que aquilo que está errado na gente, a gente quer continuar fazendo porque a gente acha que é bom. Alguém te fez mal, você vai querer fazer o mal ali para retribuir, né? Só que Deus, Ele não vê assim. Ele vai te corrigir para que você não retribua na mesma moeda, pelo contrário, para que você ame, você perdoe, né? Que você tenha uma atitude diferente. E é nesse lugar que Deus quer te levar. E é nesse lugar onde você é preenchido de paz, de mansidão, de domínio próprio. É nesse lugar onde o fruto do Espírito habita dentro de você, para que tudo que você passe, né? Tendo a paz de Deus dentro de você. Amém? Então, não desista de você. Não desista da sua caminhada, né? Porque Paulo mesmo nas cartas dele, ele sempre mandava alguém preocupado com aqueles que ele ensinava a palavra, porque a fé é algo que todos os dias você tem que estar ali colocando lenha, né? Lenha para queimar todo dia. Porque se um dia você deixa de ler a palavra, escutar um louvor, conversar com Deus, você já fica fraco. Você já começa a fraquejar. E quando você começa a fraquejar, no outro dia você não vai ter tanta força, né? Tanto incentivo para você estar ali buscando. Então, todos os dias a gente tem que estar ali pensando em Deus, falando com Deus, porque não existe essa de, não tenho tempo. Isso aí não existe. O tempo da gente é a gente que faz. Tempo para Deus você tem sim. Tem sim. Eu trabalho dia e noite. Você tem tempo para estar com Deus sim, porque você tem tempo para pensar com Ele. Você tem tempo para estar ali escrevendo ou fazendo alguma coisa e falar com Ele, né? Você tem um tempo para você estar ali indo para o seu trabalho, dirigindo, escutando uma pregação, escutando um louvor. Então, você tem tempo, sim. A questão é, você quer? A questão é, você vai deixar Deus trabalhar? Você vai deixar Deus te amadurecer? Você vai deixar Deus quebrar o seu... Você vai deixar Deus quebrar o seu eu, como foi falado aqui, né? É uma decisão que você tem que querer e você tem que permitir, porque não adianta, como o pastor Jonathan falou, não adianta você falar... Deus, eu quero, mas aí Deus começa a fazer, no meio do caminho você, não, Deus, aqui não, aqui deixa comigo. Então não adianta isso não, porque isso não é você permitir que Deus faça, né? Isso é você falar assim,
é infidelidade. E imaturidade também, né? Você falar que você quer mudar, quer que Deus mude a sua vida, a sua história, e quando Deus começa a mudar, aí você não deixa ele tocar em todas as coisas. Isso não é se submeter a Deus. Né? Amém? Então é isso, né? Isso aí, gente. Deus é bom e o diabo não presta. Amém. A Erika falou que ela teve um encontro com o Senhor aos 20 anos, né? Comigo já foi um pouquinho diferente. Eu já nasci numa família cristã, né? Tentei me desviar, mas nunca deu certo. Glória a Deus por isso. Mas a questão é que quando a gente começa a crescer na caminhada cristã, muitas das vezes a gente vai ter que buscar aprender sozinho, né? E uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a crescer, quando eu comecei a buscar, que tinha momentos que o Senhor, ele queria usar pessoas para me ensinar, só que eu sempre tinha aquela resistência. Então, quando a gente começa a buscar sozinho, começa a entender, a receber as revelações de Deus, as instruções de Deus, a gente começa, querendo ou não, se blindar e não permite que outras pessoas nos ensinem. Eu conheço muita gente assim, e ela não se abre para que outras pessoas compartilhem com ela, né? Humildade e maturidade está ligada a um coração ensinável. Então existem áreas da nossa vida que a gente ainda não viveu, que a gente não sabe como que é. Então existem outras pessoas que já passaram por esse processo, já passaram por esses lugares, e a conexão com elas vai nos ajudar a avançar. Olha só o que diz aqui em Provérbios 24, versículo 6. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Então perceba que vai ter áreas da nossa vida que a gente nunca chegou e que nós precisamos de conselho de quem já passou por lá. É claro que você não vai buscar conselho com quem nunca esteve lá, porque senão é a mesma coisa que nada, né? A grande maioria das vezes que a gente vê pessoas buscando conselho com ímpios, né? Pessoa que não entenda, você é espiritual, nós somos espirituais, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, então nós temos que buscar conselhos com quem tem o Espírito Santo. Não adianta isso. A Escritura fala do obreiro aprovado, é aquele que maneja bem a palavra. Então a gente precisa estar sensível e não buscar, entenda, quem não tem o Espírito Santo não vai conseguir te guiar para um lugar de propósito. Por quê? Porque ele vê com os olhos naturais. Só que a nossa caminhada, a nossa estrutura, por mais que nós estamos aqui no lugar físico, está totalmente ligada ao mundo espiritual, está ligada ao Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Fala de um lugar de maturidade. Você vai ver o profeta Elias dentro da caverna. Elias, ele experimenta todo o mover de Deus, fogo, vento, terremoto. Ele confronta Jezabel, os sacerdotes, os profetas de Baal. E depois o que acontece? Vem uma pressão sobre ele, ele se esconde na caverna. E vem o fogo, ele diz, aí é Deus, não era. Vem o terremoto, vem o vento. Quando ele acalma o coração dele, porque ele achava que Deus só falava de uma forma, né? Às vezes a gente pega isso, não, Deus só fala se for dessa forma, eu só aceito se for assim. Isso é falta de maturidade. Porque Deus, ele fala, a Bíblia vai dizer em Jó, uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas ninguém, a Bíblia diz, mas ninguém se atenta ao falar de Deus. Então Deus, ele está comunicando. Só que se a gente padronizar o jeito que Deus vai falar, a gente não vai conseguir discernir aquilo que ele está falando. Aí a Bíblia diz que o que acontece? O profeta ouve, sente uma brisa suave. E aí ele identifica, opa, agora é Deus. Então perceba que muitas das vezes, das grandes vezes, Deus, ele não vai vir naquele estrondo que a gente espera. Meu Deus, vai descer um homem aqui, um varão com a roupa reluzente e vai dizer, assim diz o Senhor para você. Não, ele vai falar no seu íntimo. Ontem mesmo a gente estava numa vigília, tinha muitos homens e mulheres de Deus ali usados em revelação. E quem que não quer receber uma revelação, né?
E eu lá falei, Senhor, o Senhor podia dar uma revelaçãozinha, né? Faz tempo que não acontece isso. E aí sempre vem ao meu espírito algo que o Senhor me falou há muito tempo atrás, quando eu questionei acerca disso. Ele falava, você quer que eu terceirize o modo que eu fale com você, ou você quer que eu continue falando no seu íntimo? Não que Deus ele não possa usar outras pessoas para falar comigo, entenda. Só que Ele quer nos levar para um lugar de intimidade, para um lugar de relacionamento, para um lugar de sensibilidade. O Senhor ele sempre vai buscar nos treinarmos para ouvirmos a voz de Deus. Então, o desejo de Deus é que a gente venha ouvir a sua voz, identificar quando Ele fala, para que a gente possa seguir e desenvolver o propósito dele nas nossas vidas. Amém? O cumprimento daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, desenvolva essa sensibilidade. Busque pessoas que te levem ao seu lugar de propósito. Todas as pessoas que passam na sua vida têm um propósito. Te encaminhará para um nível, a um lugar de sensibilidade, a um lugar de estrutura, a um lugar de fundamento. Então você precisa entender que cada pessoa que Deus coloca na sua vida é um processo que está sendo estruturado dentro de você. Amém? Amém. Irmãos, uma coisa também muito interessante com relação a Elias é que Elias tinha saído de uma grande vitória, né? Qual era a expectativa da grande vitória? É que agora as pessoas vão ver que Deus é poderoso e que eu sou o profeta de Deus. Mas não. Ele recebe uma notícia que agora ele seria morto. E o cenário ali mudou. E de repente ele não estava preparado para aquilo ali, porque e agora ele ficou com medo de morrer. Sabe, irmãos, muitas vezes o diabo ele vem contra a gente, vem um momento difícil, e a Bíblia diz assim, de onde vem o teu socorro? Vem do alto. Para onde olharei? Para o alto. Nós, quando vem essa adversidade, o dia mau, e ele vem para todos, a gente tem o hábito de olhar para o problema e olhar para si. Eu não vou conseguir, né? Quando o povo de Deus que foi guiado à Terra Prometida chega diante da Terra Prometida, primeiro eles olham para o tamanho dos gigantes. Depois eles olham para ele e dizem, nós somos como insetinhos, como bichinhos perto deles. Irmãos, a nossa força vem do Senhor. Quando Elias entra na caverna, ele age como um menininho, precisando de chainha, né? Pedindo para Deus a morte. Só que Deus não tinha dito isso para ele. E de fato ele não queria a morte, senão ele tinha ficado lá e Jezabel tinha matado ele. Deus disse para ele, vem para fora. Sabe? Assim como ele precisou vir para fora para ouvir a voz de Deus, comeu, se alimentou, para que ele pudesse ir para uma grande jornada, nós precisamos ir até de encontro com o Senhor para ouvir o Senhor e obedecer ao pastoreio do Senhor. Ele disse, vá. Irmãos, a maior prova, você vai ver o tempo todo isso na Escritura. Elias vai para abençoar uma viúva. Só que a viúva, ou melhor, para ser alimentado por uma viúva. Só que a viúva não tinha como alimentar Elias. E ela teve que crer que aquilo que Elias representava como homem de Deus era o suficiente para mudar a história dele. Você precisa crer que se Deus está pedindo para você arrancar algo da tua vida, para você mudar algo na tua conduta, na tua caminhada, da tua forma de agir, né, como alguém aqui falou, acho que foi o pastor Caio, né, do conselho, a Bíblia ela é enfática. Lá em Salmos capítulo 1, não se assenta na mesa dos escarnecedores. E escarnecedor é aquele que não dá crédito a Deus, que não teme a Deus, que não honra a Deus, sabe? E a Bíblia diz assim, quando você está doente, procura lá o presbítero, o cara que é maduro na fé, o cara que já é trabalhado, que é aperfeiçoado, para que ele possa fazer a oração da fé, ou seja, agir conforme Deus quer. Então, seja qual for o estágio da tua caminhada, nós aqui nos reunimos hoje para trazer algumas coisas, algumas reflexões em cima desse assunto.
todos nós, conversava ontem com o pastor Caio, todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história. A Érica começou hoje, na nossa conversa, dizendo, a gente não costuma querer viver o processo. Irmãos, é o processo que faz o resultado. Se o processo não for cumprido, não vai se ter o vaso pronto. Sabe, o vaso na mão do oleiro, ele precisa ser sovado, amassado, batido, tirado as impurezas, passado no fogo, depois botado no descanso, para se ele for todo aprovado nesses processos da vida dele, ele ser colocado no lugar de honra dele. Né? Nós como obreiros, nós como homens de Deus, nós como seres que vamos carregar a presença de Deus como vasos, né? Temos que passar por esse processo. Amém? Eu queria encerrar a minha participação, não sei se o pastor Caio quer orar pelas pessoas, né? Liberar uma palavra, mas nunca esqueça, Deus não corresponde com necessidade, Deus corresponde com fé. E ele sempre diz, buscar-me-eis e me achareis. Mas para que você o alcance, tem que ser de todo o coração, ou seja, não pode ser coração dividido. A tua fé não pode estar em dois caminhos, dubiando, com toda a tua força. A Érica falou a respeito, né, de nós irmos até Deus e tal. Sabe, irmãos, prioridade, princípio, primazia. Todos nós temos tempo, mas Deus não merece resto. Ele é um rei, ele é uma divindade, ele é o ser mais importante dessa terra. Deus, ele merece de nós, como gratidão, tempos de separação, de fato, né, de honra, como aquele que realmente é um tesouro. Amém? Amém. Vamos orar? Você que está nos ouvindo, eu quero que você feche seus olhos, que nesse momento você seja sincero, sincera com o Senhor. Se aquilo que foi ministrado aqui, eu creio, tocou no seu coração, é aquilo que você está vivendo, é aquilo que você está passando, eu quero que você comece a falar com o Senhor aí onde você está. Amém? Deus, ele quer ouvir a sua voz. Deus, ele quer que você abra o seu coração. Ele só pode agir aonde você abrir o seu coração. Ele só pode agir aonde você permite que ele venha agir na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse tempo. Pai, a tua palavra ela não volta vazia. Pai, nós sabemos que se nós estamos aqui existe um propósito. E aquilo que nós carregamos é a resposta de Deus na vida de pessoas. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi ministrado venha, Pai, impulsionar a cada um que está conectado conosco. Deus. Venha confrontar, venha alinhar, venha trazer crescimento, maturidade, Pai. Venha trazer despertamento, Pai. No nome precioso de Jesus, Pai, que essa pessoa que está conectada, ela possa ter um encontro com Teu Espírito. Ela possa ter um encontro onde essa palavra se torna viva, ela se torna real, onde essa palavra vai levá-la ao alinhamento, ao despertamento, Senhor. Em nome de Jesus, que essa pessoa possa entender os processos de maturidade, os processos de crescimento. Pai, talvez essa pessoa está no processo de maturidade, de crescimento, só que ela não encontra força, ela não encontra vigor. Pai, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito venha sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, que a sua força possa ser restaurada, renovada. Pai, que assim como o Senhor alimentou o profeta para que ele conseguisse seguir à frente, a Tua palavra diz que o Senhor enviou o pão do céu, o pão dos anjos. Pai, envia sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, para que ele possa concluir o propósito que o Senhor tem, a caminhada, a estrutura, a maturidade, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito traga fortalecimento, sensibilidade, Pai. Abre os olhos espirituais dessa pessoa. Abre a sensibilidade espiritual dessa pessoa, Pai. Para que ela possa discernir o tempo, as estações que ela se encontra. Que ela possa abrir o coração dela e se conectar com pessoas que trará
conselhos sábios, Pai, conselhos divinos que vêm do Senhor, para que ela possa avançar. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos encerrados em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe para a glória de Deus. Aleluia.